Bem-vindos a mais uma aula de mecânica geral, a parte de mecânica vetorial. Na última aula, nós introduzimos o conceito de equilíbrio de corpos rígidos e finalizamos a aula discutindo equilíbrio de corpos rígidos em duas dimensões. Vamos lembrar aqui conceito importante para que a gente possa resolver problemas de equilíbrio de corpos rígidos. Quando a gente for fazer o diagrama de corpo livre, que é aquele diagrama onde a gente coloca todas as forças, a gente tem que tomar muito cuidado com as reações dos suportes. Quais suportes? Os apoios. É onde as barras estão conectadas. Lembre-se que os nossos problemas, geralmente, é sempre uma estrutura em barra. Então, você tem uma barra aqui, apoiado em alguma coisa. Ó. As reações do suporte é saber quais são as forças que este suporte aplica no corpo. Este suporte aplica no corpo. Então isso é muito importante para a gente resolver problemas de corpos rígidos. E existe uma regra geral. Lembra que um corpo rígido livre, ele tem 3 graus de liberdade translacional. Ele pode se movimentar para frente, para trás, pode se movimentar para cima, para baixo, pode se movimentar para a direita e para a esquerda. Então ele tem 3 graus de liberdade translacional, que é o movimento de translação. E se a gente for pensar, se ele é livre, ele tem 3 graus de liberdade rotacional. Ele pode girar em torno dos eixos x, y e z. Então ele pode girar em volta deste eixo, ele pode girar em volta deste eixo, e ele pode girar em volta desse eixo. Então, uma regra geral que a gente põe é: um suporte, ele evita a translação do corpo numa dada direção ao exercer no corpo uma força na direção oposta. Então, imagina que eu tenha uma barra aqui, ó. E aqui tem um suporte. E aqui eu tenho um suporte assim. Se esse suporte não permite com que a barra se movimente para baixo, ele está restringindo o movimento dessa barra em 1 grau de liberdade. Então, se ele não deixa a barra descer, é porque ele está aplicando uma força na direção oposta para segurar essa barra. Então, toda vez que um suporte restringe algum grau de liberdade, seja translacional ou rotacional, ele aplica uma força na direção oposta da tendência ao movimento e para segurar o corpo. Um suporte evita a rotação do corpo numa dada direção ao exercer no corpo um momento aqui, momento de força, um torque, sobre o corpo na direção oposta. Por exemplo, se esse corpo tende a girar para cá, pois ele só está preso nesse ponto, então ele tende a girar para cá, mas se ele não gira, significa que este apoio está gerando um momento na direção oposta para segurar essa barra. Então, quais são as reações desse apoio? Ele aplica uma força para cima, e se ele evita a rotação para baixo, ele aplica um torque no sentido contrário. Então a gente tem que olhar muito bem para esses apoios. E na aula passada, nós discutimos os tipos de vínculo. Tá? Se o apoio restringe translação ou rotação. Um apoio assim, quando ele tem essa barrinha aqui embaixo, quer dizer, ele é livre para se movimentar para a direita e para a esquerda. Mas ele não pode se movimentar para cima e para baixo, porque aqui o movimento é restrito. Mas ele é livre para rotacionar também.
Quando aparece isso aqui é porque ele está engastado. O que é engastado? Ele está preso. É como você colocar um prego na parede. Um prego na parede, ele não pode nem movimentar para cima, para baixo, nem direita, esquerda, nem para frente, para trás. A não ser que se aplique uma força muito grande para... Mas o prego preso à parede, ele tem os 3 graus de liberdade translacional restringidos. E esse prego na parede, ele não consegue rotacionar nem em torno do eixo X, nem do Y, nem do Z. Ele tem os 3 graus de liberdade rotacional restringidos também. Então significa que um corpo como esse, o apoio está aplicando forças nele em X, em Y e em Z, porque segura esse corpo nos 3 eixos. E o apoio também aplica um torque ao longo do eixo X, do eixo Y e do eixo Z. Ou seja, quando você está engastado aqui, você não pode ter nem translação nem rotação. Então aqui nós finalizamos a aula passada vendo alguns tipos de diagrama de corpo livre de uma barra. Ó. Esta barra está engastada aqui. Ó. Então, se ela está engastada, existe uma reação contrária à força aplicada aqui, ó, porque essa barra não pode se movimentar nesse sentido. Na verdade, aqui também, se ela tem um engaste, ela tem um torque ali envolvido para segurá-la. Você fala, tá, mas aqui no primeiro desenho eu não pus o torque, não pus o momento de força. Por quê? Porque a força está agindo ao longo da barra. Esta força, por si só, não gera torque algum. Então, a barra aqui não vai responder a nenhum torque. Mas se eu aplico a força para cá, vai surgir, como a barra não pode se movimentar nem para a direita nem para a esquerda, a barra não pode se movimentar nem para cá e nem para cá, então, uma força aqui no apoio contrária atua aqui. Ó. E é claro, essa força aqui tenderia a girar o corpo para cá. Então, um torque aqui, ó, no sentido contrário, para lá, passa a surgir neste apoio. Então, não é porque está engastado que eu tenho que usar o torque no eixo X, Y e Z e força no eixo X, Y e Z. Não, eu tenho que analisar a estrutura do problema. Então, é isso que a gente vai ter que fazer a análise a partir de agora. Mas vamos tirar esses bloquinhos aqui, que são muito artificiais, vamos para estruturas. O que são estruturas? São aqueles objetos que servem para construir alguma coisa e se manter em equilíbrio. Então, normalmente, estruturas, quando a gente fala em estruturas, a gente está falando de vigas, que são barras horizontais, e colunas, que são barras verticais. E, às vezes, barras, que são barras mais finas, que pode estar em qualquer direção. E cabos, que geralmente o cabo é preso em alguma coisa. Então, vamos analisar como que são essas reações de apoio nesses suportes estruturais aqui. Ó, isto aqui é um tipo de apoio. Não sei se dá para enxergar na figura aqui, ó, mas é uma viga suportada em cima de uma rodinha. Rodinha aqui pode ser tipo aquela rodinha de carrinho de supermercado, pode ser uma esfera, tá? O corpo fica em cima de uma esfera rolante, tipo de rolemã. Então, sabe a esfera que vai dentro? Então, aqui ó, eu posso colocar uma esfera. Então, esse corpo, ele está aqui. Veja, se o corpo está sobre um rodilho aqui, que é em espanhol, isso aqui, a gente dá um nome, isso aqui em português, de rolete. Isso é um rolete. Rolete. É uma rodinha ou uma esfera móvel. Veja, se a estrutura está apoiada num rolete, esse corpo pode se movimentar, ele pode escorregar para a direita ou para a esquerda. Então,
ele é livre, aqui tem grau de liberdade, então não vai surgir nenhuma força nesse eixo. Mas esse corpo não pode se movimentar para baixo, porque a roda segura. Então essa roda vai aplicar uma força de sustentação para cima. Então, se eu tenho esta estrutura e tenho um rolete, o rolete aplica uma força normal aqui, ó. O rolete aplica uma força normal aqui, ó. Normal quer dizer perpendicular à superfície. Então, toda vez que uma estrutura tiver um rolete, a força de reação do apoio é normal. Essas estruturas, geralmente, elas são presas, às vezes, por elementos, onde você tem uma placa de fixação, uma estrutura que vai encaixar nessa placa e um pino que passa aqui no meio. Isso aqui é móvel para girar. Isto aqui visto de perfil é isso. Essa estrutura aqui, ó, preso nesta articulação, isso aqui é uma articulação. Essa estrutura, ela pode girar para cá ou para cá até o limite dela, óbvio. Mas ela tem movimento rotacional aqui. Mas ela não pode se movimentar para baixo, então vai surgir uma força para cima. E ela não pode se movimentar nem para a direita nem para a esquerda, então vou ter que colocar uma força que segure ela aqui. Ou seja, nessa estrutura vão surgir duas reações, uma para cima e uma para cá. Então a reação desse apoio na barra vão ser duas forças, pois essas duas forças limitam o movimento da barra nessas direções. Se eu quisesse, eu posso falar que vai ser uma única força, mas eu não sei a direção dessa força. Eu poderia falar aqui, ó, vai surgir uma força. Essa força forma um ângulo φ aqui, ó. Essa força aqui. Que seria uma representação assim. Mas a melhor forma de trabalhar, porque eu vou ficar com um ângulo sobrando, decompõe essa força em x e y. Então, quando eu tiver uma barra presa a uma articulação, estou falando em duas dimensões, eu só estou olhando isso de frente. Quando a gente for para 3, terão outros elementos. Eu vou ter uma força em x e uma força em y aqui. Fala, professor, mas existe barra no mundo real em duas dimensões? Não. Mas às vezes essa barra só tem seus movimentos limitados nessas duas dimensões. Então, só interessa a análise em 2D. Então, quando eu tiver uma estrutura assim, com uma articulação aqui, ó, a reação do apoio na barra vai ser uma força em x, uma força em y. Agora, se eu tiver um suporte fixo, engastado, por exemplo, essa barra enterrada na parede, esse corpo em duas dimensões, ele não pode se movimentar no eixo x, então vai surgir uma reação ao longo de x. Não pode se movimentar em y, e surge uma reação em y. E também não pode rotacionar aqui. Então vai surgir um torque, aqui um momento de força. Aí eu tenho que colocar esses três agindo no corpo. Aqui, uma tabela com vários. Está em inglês, mas os nomes não são muito diferentes. Tá aqui, isso aqui são roletes. Aquela rodinha, pode ser uma esfera também. Aqui são esferinhas, ó. Isso aqui são roletes. Tá? Em inglês, rollers. Rolete. Então, uma estrutura pode estar apoiada num rolete. O rolete só aplica uma força normal para cima. Aqui, ó. Existe esse rocker aqui, é uma estrutura que ele oscila aqui em volta. Isso é chamado também de balancim, tá? Em português a gente chama isso de balancim. Ele oscila aqui, ó, tum, 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 tum. Mas o contato com o chão gera uma força normal para cima, aqui, ó, que é aqui. E um corpo em contato com uma superfície sem atrito também gera uma força para cima. Então, todas essas estruturas, a reação do apoio é uma força normal, que está representada aqui a reação. Então, eu colocaria neste apoio
uma força, não importa a estrutura que esteja aqui. Aqui, se eu tiver cabos ou barras esticadas ou comprimidas, o que vai surgir é uma força tensora, tá? Ao longo da linha de ação do cabo ou da barra. Então, eu vou ter uma força tensora agindo aqui ou aqui, ó. E a reação deste cabo, dessa barra na estrutura, eu vou representá-la assim. Se eu tiver um colar aqui, sem atrito, que pode se movimentar ao longo de um eixo, ou um pino que se movimente ao longo de um eixo sem atrito, como aquele se movimenta livremente, o movimento vai ser impedido nesta direção aqui, ó. Nesta direção. Aqui eu não tenho movimento. Então vai surgir uma força de reação nesta direção. Repare que tanto neste caso, primeiro, como no segundo, como no terceiro, todos eles geram uma única força de reação. Essa força é desconhecida e você vai ter que calcular no seu problema. Mas uma força só. Agora, se eu tiver uma junta aqui, ó, uma articulação, tá? Uma articulação, tipo aquela que é uma dobradiça aqui, ó. Uma articulação. Ou uma barra apoiada numa superfície com atrito, a força que age aqui vai ter uma direção desconhecida. Talvez a força que atua vai estar para cá, ó. Eu não sei qual a direção dela. E a melhor forma é decompor essa força nos eixos x e y. Então, a melhor forma de resolver isso é decompor essa força em x e y. Então, para escrever a reação do apoio de articulações ou de um corpo apoiado numa superfície rugosa, aqui numa superfície com atrito, a melhor forma é fazer assim. Colocar duas forças, uma ao longo de x e outra de y atuando. E eu vou ter duas forças desconhecidas para ser calculada. Se o suporte estiver fixado, se ele estiver engastado no suporte aqui, olha, aqui ele não permite movimento em y nem em x. Então, nesse suporte vai surgir uma força ao longo de x e uma força ao longo de y. E também não permite rotação desse cara. Se não permite rotação, vai surgir aqui um torque, um momento de força para poder segurar qualquer rotação contrária. E neste caso, eu vou ter três elementos para calcular: a força em x, a força em y e o momento dessa estrutura aqui, ó. Então, passa a ter três forças e vou representá-lo assim. Então, é muito importante isso na hora da construção do diagrama de corpo livre, porque essas reações do apoio, a gente não sabe o valor delas. E o objetivo dos problemas que aparecem é justamente calcular essas reações. Tá? Então, saber quanto que o apoio está aplicando no corpo. Vamos analisar este problema aqui, olha. É um trator, a pá de um trator aqui, ó, levando dois tubos cilíndricos, e um tubo está encostado no outro e encostado nas pás do trator. Então está aqui um desenho daquela figura. Os tubos aqui tem 0,35 metros de raio e o ângulo da pá aqui 30 graus. Então olha, dois tubos lisos de 300 kg cada
são suportados pela pá de um trator conforme a figura. Fazer o diagrama de corpo livre para cada tubo e para o conjunto dos tubos. Então vamos ver. Então tem aqui os dois tubos. Eu tenho, esse tubo tem peso. O peso age no centro de gravidade do tubo. Centro de gravidade, se a massa do tubo for distribuída uniformemente, e o problema nada diz, e quando ele nada diz eu suponho que isso esteja acontecendo, então o centro de gravidade é o centro geométrico. Então, a força está lá, peso está agindo aqui. Peso 1. Quanto que vale o peso do corpo 1? Ora, já sabemos que peso é massa vezes gravidade. Então, o peso, a massa é 300, vezes a gravidade, que é 9,81. Fazendo essa conta, o peso dá 2.943 newtons, que é o que está aqui. Ó. Então, o peso do corpo 1 eu já coloquei. O corpo 2 também tem peso. Bom, pegar o corpo A aqui, ó. O corpo A, ele está encostado aqui. E o tubo é liso, quase não tem atrito. Então, a gente viu que um tubo liso gera uma força normal. Então, eu vou ter uma normal aqui, ó, desse ponto de contato, ó. Uma normal agindo aqui, ó. Que eu estou chamando de N1. E aqui eu também vou ter uma normal. Nesse ponto, que eu estou chamando de N2. E aqui, o tubo A está encostado no B. Então, o B aplica no tubo A uma força normal aqui. Que é uma força... eu chamei de C em B? De onde que eu tirei isso? É uma força de B em A. Deixa eu ver se eu consigo corrigir isso. É uma força de B em A. Tá aí. Uma força de B em A. Então, o corpo A não tem mais nenhuma força agindo nele. Esse é o diagrama de corpo livre do corpo A. Ó, essa normal N1 forma 30 graus. E esta força de B em A também forma 30 graus. Tá aí. Ah, professor, como sabe que forma 30 graus aqui? Veja, aqui é por análise geométrica. A força N1 ela é paralela a esta barra aqui. A linha horizontal é paralela a essa linha horizontal. Então, esse ângulo entre essa barra e a linha horizontal é igual ao ângulo entre essa força e essa linha horizontal. 30 graus. O mesmo acontece aqui. Tá, esse é o diagrama de corpo livre do corpo A. Eu poderia decompor N1 em N1 cosseno de 30, N1 seno de 30, N2 cosseno 30 e N2 seno 30. Tá aí. Bom, aqui eu mostrei só uma coisinha. Este ângulo aqui, ó, também é 30 graus. Tá? Este ângulo interno aqui também é 30 graus. Por quê? Porque esta força está perpendicular a esta linha. Esta força está perpendicular a esta linha, então este ângulo é igual a esse. Vem daquele princípio da geometria que diz, dado duas retas, uma reta R e uma reta S, e uma reta S, que se cruzam em algum ponto. Se cruzam aqui. Quando elas se cruzam, elas formam um ângulo θ entre elas. Se por essas retas eu traçar duas novas retas, vou traçar duas novas retas. Uma reta P, uma reta P,
que é perpendicular a R, ó. Perpendicular a R. E uma reta Q, que é perpendicular a S. Uma reta Q, que é perpendicular a S, ó. Tá aí. Então, eu fiz isso. P é perpendicular a R e Q perpendicular a S. Se essa condição for satisfeita, geometricamente, então o ângulo formado entre R e S é igual ao ângulo formado entre P e Q. Tá? Esses ângulos são os mesmos. Isso é uma verdade geométrica. Para isso, uma reta tem que ser perpendicular à primeira reta que formou o ângulo θ e a segunda reta aqui tem que ser perpendicular à segunda reta que formou o ângulo θ. Aqui, ó, esta reta, vamos fazer até aqui de uma cor diferente, fazer em verde. Ó. Esta reta é perpendicular a essa. E esta reta é perpendicular a essa. Então, o ângulo aqui é 30 graus. Então, o ângulo aqui também é 30 graus. Tá aí. Diagrama de corpo livre do A está feito. Vamos fazer o diagrama de corpo livre do B. Tem o peso do B, que é igualzinho ao peso do A. Tem uma normal aqui, ó, que é a força de contato nesse ponto, que é a força que A aplica em B. Tem uma normal agindo nesse ponto. Essa normal forma um ângulo de 30 graus. Aqui, essa normal com o peso forma um ângulo de 30 graus. Basicamente, temos aí o diagrama de corpo livre dos dois. E agora o diagrama de corpo livre do conjunto. O conjunto, quando a gente fala o conjunto, a gente considera uma coisa só. Não, aqui eu repeti do A. Por alguma razão não fiz. Mas, enfim. Quem seria o diagrama de corpo livre do conjunto? Seria este. Tem o peso de A. Tem o peso de B. O conjunto agora, tá? É do sistema. Tem uma força agindo aqui. Tem uma força agindo aqui. Tem uma força agindo aqui. Agora, o que é o conjunto? É considerar os dois corpos como um só. Se eu considero os dois corpos como um só, o meu corpo agora é este cara aqui, ó. O meu corpo é isto, ó. Não sei se eu vou conseguir fazer. O meu corpo é isso, ó. Quando eu falo sistema, eu estou considerando um corpo só. Lembra que tinha a força de A em B aqui e a força de B em A? Quando eu considero um corpo só, eu não coloco essas forças. Por que eu não coloco? Porque essas forças ficam dentro do sistema. Elas são chamadas forças internas. Forças internas. E formam para-ação e reação. Uma é igual e contrária à outra. Para-ação e reação, ele surge da interação entre corpos diferentes. O corpo A é diferente do B. Mas se eu considero o A e o B como um sistema só, essas forças, para-ação e reação, ficam dentro do sistema, dentro do novo corpo. E como elas estão agora agindo no mesmo corpo, elas se cancelam. Então, esta força aqui vai se cancelar com essa. Então, quando eu vejo o sistema como um todo, a gente não escreve forças internas, somente forças
externas. Logo, quem vai ser então o diagrama de corpo livre do conjunto? É isso aqui. Esse é o diagrama de corpo livre do conjunto. Pondo os nomes adequados é que, por alguma razão, eu não sei se eu apaguei sem querer, eu lembro de eu ter feito o slide disso, mas tá aí. Então, esta é o diagrama do sistema. Por exemplo, desde lá do colégio a gente aprende aqueles problemas de bloquinho usando as leis de Newton. Imagina que eu tenha este sistema aqui, ó. Eu tenho um corpo A aqui e eu tenho um corpo B aqui. Eles estão encostados aqui um no outro. E eu aplico uma força F aqui, ó. Eu aplico uma força F aqui. Mas o sistema está parado, então ele está em equilíbrio. Para que o sistema esteja em equilíbrio, tem que ter uma força de atrito agindo aqui. Então tem atrito. Então tem atrito. Pergunta, faço o diagrama de corpo livre. Ora, diagrama de corpo livre desse sistema, o A tem peso. Então eu tenho, saindo do centro de gravidade lá, o peso de A e o peso de B. Ambos têm peso. Então aqui eu tenho peso de A e peso de B. Bom, estão apoiados numa superfície. Eu tenho normal. Então eu vou ter normal de A e normal de B. Como o corpo A e o corpo B, ambos estão, se eu considerar um sistema só, considerando um único sistema, vai ter uma força de atrito do conjunto que age contrário à força externa. Então tem uma força de atrito, ó, agindo aqui. Uma força de atrito. Considerando os corpos iguais, se eles forem feitos de material diferente, eu tenho que pôr uma força de atrito na parte do material do B e uma força de atrito na parte do material do A. Se eles forem então tem força de atrito em B. Ah, mas tem um contato entre eles, é verdade. Existe um contato. Então existe uma força aqui, ó, que o A aplica no B, por contato. E existe uma força aqui, ó, que o B aplica no A. Esta é a força que A aplica em B. E esta é a força que B aplica em A. Veja, um par, ação e reação. Só que elas agem em corpos diferentes. A força de A em B só atua no corpo B. A força de B em A só atua no corpo A. Quando eu considero o sistema como um todo, sistema agora é considerar isto aqui. Agora, quando eu considero isso aqui como sendo um único sistema, ó, fazer em outra cor aqui fica mais fácil. Fazer um vermelho. Então, quando eu considero isso um único sistema,
veja, as forças de contato de A em B e de B em A ficam dentro dos sistemas. Então elas se tornam forças internas. E se elas são forças internas, eu considero o sistema como um todo, elas se cancelam, pois o corpo agora não é A e nem é B, é um corpo só, que é a soma de A com B. Então, quando você considera um corpo só, as forças internas a esse corpo se cancelam. Então, isso aqui eu não escrevo, isso aqui eu não escrevo. Ah, professor, e se eu desmembrar esses corpos? Aí eu tenho que escrever. Imagina que eu separe o corpo A. Então, está aqui o corpo A. Quais são as forças que agem no A? Vou colocar em preto. Tem a força F externa aqui, ó, que é essa aqui. Tem o peso, que é este aqui. Este aqui. Peso do A. Tem a normal de A, que é essa aqui, que na nossa figura é esta. Tem a força de atrito do A, que é esta aqui, que na figura principal é esta aqui. E existe a força que o B aplica no A. Agora eu considero, porque eu desmembrei os corpos. Agora ela não é mais uma força interna, agora ela pode ser uma força externa. A força que o B aplica no A, que é esta aqui. Então, quando eu desmembro os corpos, aquelas forças que eram internas se tornam externas e eu levo em conta. Mas se eu considero todos aqueles corpos em contatos como um só, as forças internas eu não preciso representá-las. Elas se cancelam mutuamente. Então, por isso, quando eu faço esse diagrama de corpo livre, eu não coloquei a força que A aplica em B, que seria essa aqui, e nem a força que B aplica em A. Porque se eu considero um sistema só, elas são internas aos sistemas. Tá aqui. Faço o diagrama de corpo livre da plataforma de 200 kg que está suspensa pela corda da figura. Então, isso aqui é uma plataforma de 200 kg. Este G, quando ele aparece, geralmente é o centro de gravidade, é o centroide do seu sistema. Ela tem 200 kg, aqui tem algumas medidas. Esta plataforma tem uma articulação no ponto A, olha aqui, ó. Então, ela dobra para cima e para baixo. Lembra que a articulação lá da figura, ela gera força em X e em Y. E tem um cabo. Lembra que cabos, as forças estão ao longo do cabo. Então, como me interessa o diagrama da plataforma, ele não pediu do cabo, não pediu desta, ele pediu da plataforma, desce aqui. Então, é ela que eu separo. Quem são as forças? Bom, as forças que agem aí são o peso. O peso age do centro de gravidade para baixo. Está aqui. Esse aqui é o peso. Peso. Opa. Peso é massa vezes gravidade, que são 200 vezes 9,81. Fazendo essa conta dá 1962 newtons. Deixa eu só fazer essa conta, ver se ele está arredondando. Não, dá 1962 redondo. Tá aí. Então, esse é o peso do corpo. Peso age sempre no centro de gravidade do sistema. Tá ali. Bom, tenho uma articulação aqui, ó. Olha a articulação aqui, ó. A articulação, ela não impede rotação aqui, ó,
Então, não tem nenhum momento agindo para impedir rotação. Mas ela impede translação no eixo x e y. Então, vai surgir uma força em x e uma força em y naquele ponto, que restringe esse movimento. Esta força da articulação A, eu estou chamando de AX e de AY. Então, está aqui. AX e AY. Essas são as forças que aquela articulação aplica na estrutura. Por isso que a gente tem que conhecer as reações. Cabo. No cabo, existe uma força tensora que vai ao longo do cabo. Então, no ponto da estrutura aqui, ó, a força tensora sempre pode ser pensada da extremidade para o meio do cabo, tá? Então, pego dessa extremidade, puxa a tensora. O ângulo ele deu aqui 70 graus. Tá aí o diagrama de corpo livre. Equações de equilíbrio. Então, quais são as equações de equilíbrio para um corpo livre? Para um corpo rígido? Bom, se o corpo está no plano XY e um conjunto de forças age sobre ele, para que esse corpo fique em equilíbrio, a somatório das forças tem que dar 0 e somatório dos torques em relação a um ponto tem que dar 0. Essa é a condição. Como as forças estão ao longo do eixo x e y, como as forças estão ao longo dos eixos x e y, eu posso decompor esse somatório de forças em somatório de forças em x igual a 0, somatório de forças em y igual a 0. E somatório dos torques em relação a um ponto. Pegue esse ponto, é arbitrário, posso pegar um ponto aqui e fazer a somatória dos torques, ou seja, somatório do momento de força de cada uma das forças que atuam no corpo, isso tem que dar 0. Esta é a equação de equilíbrio. Repare que nós temos 3 equações de equilíbrio. Então, para resolver esse sistema, eu posso ter no máximo 3 incógnitas. Se eu tiver mais do que isso, essa condição não vai permitir com que eu calcule as forças reativas desse sistema. Veja que este sistema todo, a gente já viu isso, sistema equivalente. Eu posso trocar todas as forças por uma força resultante e posso trocar todos os torques por um torque resultante. Tá aí. E eu posso escrever o meu sistema de outra maneira. Somatório de todas as forças tem que dar 0. Somatório de todos os torques tem que dar 0. O que significa? Que esta força resultante é nula e esse torque resultante tem que ser nulo. Uma outra condição de equilíbrio, menos comum, a mais comum é essa aqui. E se você tiver isso em mente, você vai resolver os problemas. Mas, muitas vezes, a gente consegue resolver o problema dando 3 condições de equilíbrio. Fazendo somatória das forças apenas em x dando 0, mas pegando torque em 2 pontos. Somatório dos torques em A igual a 0, somatório dos torques em B igual a 0. Isso também permite calcular as forças que mantêm o corpo em equilíbrio. E existe uma outra condição, calcular o torque em relação a 3 pontos. Se eu calcular o torque em relação a 3 pontos e fizer a somatória desses momentos iguais a 0, eu também satisfaço as condições de equilíbrio do corpo. Problema que nem sempre é fácil fazer isso. Lembra que torque é produto vetorial. E dependendo do que se pega 3 pontos que ficam bastante complicados. Então, o mais comum é a gente utilizar esta condição em 2 dimensões. Então, o momento de força, que é o torque, ele tem que ser igual a 0 para satisfazer a condição de equilíbrio.
Tá? Então, qual a relação entre torque e equilíbrio? Pega esse corpo rígido aqui, ó. Eu tenho várias forças agindo neste corpo. Escolha um ponto arbitrário para calcular o torque. Por exemplo, o ponto O. O ponto O eu escolhi arbitrariamente. E eu vou calcular o momento de força de cada força em relação ao ponto O. Veja que a força F1 está uma distância R1 do ponto O. Então o torque aqui vai ser quem? Torque, lembra que o símbolo de torque é a letra tal. Opa. O símbolo de torque é a letra grega tal. Que é a mesma coisa que o momento de força. O torque em relação a O é o momento de força em relação a O. E ele é dado por R produto vetorial F. Se é para o F1, eu tenho que usar o R1 e fazer essa conta. Isso vai me dar o torque causado pela força F1. E eu teria que calcular esse torque para cada uma das forças. Então, preciso calcular a distância de O a F1, que eu chamo de R1, de O a F2, que eu chamo de R2, de O a F3, que eu chamo de R3, e de O a F4, que eu chamo de R4. Então, eu vou calcular o torque em relação ao ponto O. A gente já sabe que a força resultante é o somatório das forças. E ela tem que dar zero. F1 mais F2 mais F3 mais todos os F's envolvidos tem que ser igual a zero. E o somatório dos torques em relação a O também tem que dar zero. Como é que eu escrevo isso? R1 vetor F1, R2 vetorial F2, R3 e assim por diante. Isto aqui deve satisfazer a minha condição de equilíbrio, tá? Se isso aqui for igual a zero. Mas, e se eu não escolher o ponto O? Eu escolher um outro ponto. Vamos ver aqui. Se eu não escolher o ponto O, escolher um outro ponto, por exemplo, O'. Quem é o ponto O'? Eu mudei de O para O'. Suponha que O' esteja a uma distância R' do ponto O antigo. R'. E quem é a força F1? A força F1 ela vai estar a essa distância de O'. Quem é a distância de F1 a O'? É a distância. Veja, olha para esses vetores aqui, para esses dois vetores aqui. Eu estou perguntando quem é esta distância aqui, de O' a F1. Repare que essa distância pode ser calculada por esses dois vetores aqui, R' e R1. Isso aqui é um vetor. E esse aqui é outro vetor. Então, se eu desenhar esses vetores aqui, olha, eu tenho R' e R1. Vetor R' e vetor R1. Repara que o vetor amarelo é este cara aqui, O vetor amarelo é este vetor aqui, Este vetor amarelo é este aqui. Quanto que ele vale? Nós já vimos isso. Quem que está com a cabecinha de quem na bundinha de quem? Vamos lá, Repare que o vetor R' está com a cabecinha dele na bundinha do amarelo. Eu vou chamar o vetor amarelo de x. Então, R' mais x tem que dar o R1. Então, R'
mais x tem que ser igual ao R1. Então, quem é o vetor x amarelo? Passo o R' para o outro lado, é o vetor R1 menos o vetor R'. Então, é o R1 menos o R'. Tá aí. Eu vou calcular, fazer a mesma coisa para calcular o vetor, a distância de O' a F2. Quem vai ser esse vetor? Vai ser R2 menos R'. Quem vai ser esse? R3 menos R', R4 menos R', e assim sucessivamente. Então, se para o ponto O o somatório dos torques é escrito assim, para o ponto O', como que eu escrevo o somatório dos torques? Vai ser a distância produto vetorial F1. A distância aqui é R1 menos R', produto vetorial F1. Mais R2 menos R', produto vetorial, mais R3 é assim por diante. Isso aqui dá, ó, aplica a propriedade distributiva aqui dentro. Ó. Este vezes esse, mais este vezes este. Então vai ficar R1, produto vetorial F1, menos R', produto vetorial F1. Aqui R2, produto vetorial F2, menos R', produto vetorial F2. Depois, vai ficar R3, produto vetorial F3, menos R', produto vetorial F3. Então, repare que nessa soma eu tenho R', produto vetorial, menos R', produto vetorial F1, menos R', produto vetorial F2, menos R', produto vetorial F3 e assim por diante. Veja que o R' é o mesmo para todos. Eu posso colocar o R' em evidência. Se eu colocar o R' em evidência, ó, menos R', produto vetorial F1 mais F2 mais F3. Então, esta conta para o torque, o somatório dos momentos em relação à O', fica escrito assim. Só que se o corpo está em equilíbrio, quanto que dá F1 mais F2 mais F3? Dá 0. Então, isso aqui zero. E o que sobra? Isto. Mas isto é exatamente isto. Ó. Portanto, o somatório dos torques em relação à O' é igual ao somatório dos torques em relação a O. Isso mostra pra gente, não importa o ponto do corpo que eu escolha para calcular os momentos. Tanto faz um ou outro. Se o corpo está em equilíbrio, não importa se eu pego o ponto O, o ponto O' ou o ponto O duas linhas. O somatório dos torques vai dar 0. Tá? Então, isso conclui para a gente que se um objeto está em equilíbrio translacional e o torque resultante é 0 em relação a um eixo, então o torque deve ser 0 em relação a qualquer outro eixo. Por isso, muitas vezes o aluno fica preocupado, professor, mas qual ponto do meu sistema eu vou escolher para calcular os momentos? Pode pegar qualquer um. Tá? Se o corpo está em equilíbrio, somatória daqueles momentos vai dar 0. Ela é igual de qualquer outro ponto. Olha esse problema aqui. Ó. Uma escada uniforme de comprimento L está em repouso encostada em uma parede vertical conforme a figura. Se a massa da escada é m e o coeficiente de atrito estático entre a escada e o solo é μs, igual a 0,40, encontre o ângulo mínimo para o qual a escada não escorrega. Veja, eu posso ir variando essa escada. Chega uma hora que se eu colocar ela escorrega. Qual é o menor ângulo para que a escada não escorregue? Ele não me deu a massa da escada e nem o comprimento. Ele só me deu o coeficiente de atrito estático aqui. Ó. Então, fazendo o diagrama de corpo livre, o chão tem que ter atrito. Se não tiver atrito, a escada escorrega.
Então, se tem atrito, a gente já viu que tem que surgir duas forças, uma em x e uma em y. Claro que em x só pode ser a força de atrito. Em y vai ser uma normal aqui, ó. A escada tem um peso que age no centro de gravidade dela. Ele não diz, ele só deu o coeficiente entre a escada e o solo. Então estamos supondo que aqui na parede não tem atrito. Então essa escada é livre para escorregar aqui. Se não tem atrito, a força aqui é normal. Então atua para cá. Eu tirei isso aqui de algum livro. É que ele chamou de P. Cuidado para não confundir esse P aqui com o peso aqui, tá? Então, eu vou escolher um ponto. Se a escada, se eu não quero que ela escorregue, ela tem que estar em equilíbrio. E se ela estiver em equilíbrio, a soma dos momentos tem que dar zero, a soma dos torques tem que dar zero. E torque em relação a qual ponto? É arbitrário, acabamos de ver. Vou escolher um. Escolher o ponto O. Por que eu escolho o ponto O? Porque no ponto O agem duas forças. E forças agindo no polo não geram torques, então eu mato essas duas forças aqui de cara. Então, a somatória dos torques em relação a O tem que ser igual a zero. Quem é o momento em relação a O? Vai ser o momento desta força. Quanto que vale o momento desta força? Ó, puxa essa força até uma distância perpendicular aqui, ó. Então, o momento desta força vai ser esta força vezes esta distância. Mas quem é esta distância aqui? É o comprimento da escada, L. Ó, esta distância é igual a essa distância aqui, ó. Claro, né? A distância aqui em cima é igual aqui embaixo. E a distância vertical é a mesma. Então, quem é esta distância aqui em cima? Ou, se você preferir, a gente pode fazer que este ângulo é igual a este ângulo aqui, ó. Tá aqui. Então, ou eu posso usar a definição de torque. Qual é o módulo de um torque? É módulo da força, módulo da distância, seno do ângulo entre eles. Bom, esta força aqui, ó, forma o mesmo ângulo θ, que é aqui, ó. Então, este ângulo θ é o mesmo desse. Então, quem é o torque dessa força? É o módulo da força P, módulo da distância ao polo, que é L, seno do ângulo entre eles, seno de θ. Esse torque, ele vai girar no sentido anti-horário, então ele é positivo. Tá aqui. Ele é positivo. E o torque da força-peso gira no sentido horário, é negativo. É o peso, se eu quiser usar também a definição de força, força-distância, eu posso também utilizar. Ou, veja, o peso aqui, ó, ele vai estar nessa distância aqui, ó, a força-peso agindo nesta distância. Quem é esta distância aqui? Ela vai ser esta hipotenusa. Se tudo isso aqui mede L, esse pedaço mede L sobre 2. Esse pedaço aqui, ó. L sobre 2. E essa distância aqui é componente em cosseno. Então, vai ser força vezes essa distância, que é componente em cosseno. Então, ela vai ser L sobre 2, cosseno θ. A força é mg. Então, fica mg, L sobre 2, cosseno θ. E isso tem que ser igual a zero. Olha, se eu resolver esta equação, ó,
Vamos fazer aqui na tela. PL seno θ tem que ser igual. Passa isso para lá. MG L sobre 2 cosseno θ. Ó, L de um lado, L do outro, cancela. Passo o cosseno para cá dividindo, eu vou ter seno de θ sobre cosseno de θ vai ser igual a mg sobre 2p. Mas seno θ sobre cosseno θ é tangente de θ. Então, tangente de θ é mg sobre 2p. Então, tangente de θ é mg sobre 2p. Ele quer o ângulo mínimo. O ângulo mínimo para o qual a escada não escorrega. Então, tangente de θ mínimo é o mg sobre 2p, é mg sobre 2. Repara o seguinte. Quem vai ser P aqui? Ó? Quem é P? Ora, a somatório das forças tem que dar 0. Somatório das forças também tem que dar 0. Então, a somatória das forças em x tem que dar 0 e a somatória das forças em y tem que dar 0. Quanto que dá a somatória das forças em x? Somatório das forças em x vai ser a força de atrito, que está em x, menos P igual a 0. Portanto, P é igual à força de atrito. E força de atrito, para quem não lembra, é o coeficiente de atrito vezes a normal. É o coeficiente de atrito vezes a normal. Então, no lugar do P, eu vou usar a força de atrito, já que elas são iguais. Ó. Já que elas são iguais. Então, aqui vai ficar 2 vezes a força de atrito. Força de atrito é coeficiente de atrito. Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. E quanto vale a normal? Ora, somatória das forças em y também tem que dar 0. Então, normal, que está para cima, ó, menos o peso, mg, que está para baixo, tem que ser igual a 0. Então, normal é igual a mg. Então, aqui, onde está 2p, eu vou usar 2 vezes a força de atrito. Mas a força de atrito é coeficiente de atrito vezes normal, que é a mesma coisa que coeficiente de atrito mg. Então, eu vou usar 2 vezes μsmg. Então, está aqui 2 μsmg. Ora, mg aqui com mg aqui cancela. O ângulo mínimo vai ser dado por 1 sobre 2 vezes o coeficiente de atrito. Que ele vale 0,40 por 2, 0,80. 1 sobre 0,80 dá 1,25. 1,25. Então, tangente de θ mínimo é 1,25. Então, θ é o arco tangente de 1,25. Fazendo a conta, θ dá 51 graus. Ou seja, o ângulo mínimo que essa escada pode ficar é 51 graus. Mínimo, tem que entender aqui, mínimo em relação horizontal a gente está medindo. Tá? Ele pode ficar mais do que isso, mas se ele ficar abaixo de 51 graus, essa escada vai escorregar. Olha este exercício aqui. Ó. Determinar as componentes horizontais e verticais das reações de apoio para a viga com carregamento mostrado na figura. Expresse o peso da viga. Muitos problemas, às vezes, vai pedir para desprezar o peso. Por quê? Porque, às vezes, as forças envolvidas são maiores, muito superiores ao peso. Aí o peso se torna desprezível. E o corpo sendo rígido, indeformável, não afeta muito o cálculo. Agora, se o peso não for desprezível, a gente tem que considerá-lo. Então, ele quer
as componentes horizontais e verticais das reações do apoio. Então, este apoio aplica forças na barra e este apoio também aplica forças na barra. Ele quer as reações desses apoios. Esse desenho escaneado aqui, tá difícil enxergar o apoio, mas o que parece ser aqui é uma dobradiça, ó. Aqui e aqui também. Ele colocou um sobressalto aqui, aplicou uma força aqui, ó, de 600 newtons em 45 graus, uma força no ponto D de 100 newtons e uma força aqui de 200 newtons. Vamos ver. Primeira coisa, vamos calcular as componentes das reações do apoio. Não, ó, aqui vendo pela reação, vamos olhar o desenho um pouquinho mais de perto. Deixa eu tentar até dar um zoom aqui para vocês, olha. Esse zoom só vai aparecer no vídeo depois de editado, tá? Mas deixa eu tentar. Ó. Isto aqui é um balancinho, ó. Ó, ele é curvo aqui. Aqui o desenho ficou muito mal feito. Ficou muito apagado. Isto é um balancinho. E aqui não. Aqui é uma dobradiça, ó. Tá? O que é o balancinho? O balancinho é aquela estrutura assim, ó. Ela tem um pino aqui. Que ele faz isso. E faz isso. Então ele oscila aqui em volta um pouquinho. Então aqui ele tem um balancinho. E aqui é uma dobradiça. A dobradiça é aquela estrutura fixa aqui, onde o corpo pode girar livremente aqui, ó. Tá? Ele pode girar para cá ou para cá. Então aqui no desenho, isto é uma dobradiça e isso é um balancinho. Bom, balancinho sempre gera força normal. Dobradiça, a força tem que estar no eixo x e y. Então vamos lá. Então aqui é um balancinho, a reação desse apoio é para cá. Então tá aqui. Como o ponto é A, a gente está chamando essa força de AY. Aqui, por ser uma dobradiça, vai ter duas forças. Uma atuando em X e outra atuando em Y. Que a gente está chamando, como é no ponto B, força BX e força BY. E esta força aqui vai ser decomposta em X e em Y. Está aqui. Então, o diagrama de corpo livre está aqui. Não tem peso, o peso é desprezível. Esta força aqui em X, se esse ângulo vale 45, a força em X aqui vale 600 cosseno de 45. E a força em Y vale 600 seno de 45. Tá aí. Tendo o diagrama de corpo livre, ele deu uma distância aqui, ó. Deu essas distâncias envolvidas. Agora podemos calcular. Bom, como eu estou no plano XY, eu vou fazer somatória das forças em X, tem que dar zero para que o corpo fique em equilíbrio. Quem são as forças em X? São 600 cosseno de 45 e o BX, ó. Só tem essas duas forças em X. Então, 600 cosseno de 45 menos BX é igual a zero. Por que menos aqui? Veja, sempre que a gente for colocar as reações do apoio e a gente não sabe os sentidos dela, a gente costuma, é um hábito, obedecer os eixos coordenados. Se aqui é X e aqui é Y, se eu não sei o sentido de uma força, eu posso colocar a favor do eixo X. Posso? Sou obrigado? Não. Tá? Mas se você tiver dúvidas no sentido, vem aqui e coloque suas forças de reação ao longo de X
e de y. Ah, e se elas não forem? Se elas não forem, na hora que você fizer a conta, vai dar negativo. Se tua força deu negativo, você sabe que o sentido que você adotou é contrário do sentido real. E o momento? O momento também, tá? O momento, eu gero um momento sempre a favor do eixo. Eu posso gerar um momento de força aqui, um torque, ó. Por exemplo, aqui. Veja, coloco o meu dedão no sentido do eixo e faço um movimento com a mão. Então, o meu torque para cá seria positivo. No eixo Y, coloco o dedão paralelo ao eixo Y. O movimento da mão é o sentido do torque positivo para cá. Todo mundo segue isso? Nem todo mundo. Tem gente que põe quase de forma aleatória o sentido das forças. E quando você põe de forma aleatória, muitas vezes a força vai aparecer negativa e torque também. Sabendo que o sentido que você adotou no seu diagrama de corpo livre é contrário do real. Olha nesse diagrama que o autor fez. Ele colocou essa força para cá. Esta força é para cá, porque a força real estava inclinada aqui, ó. Então a componente dela, essa eu tenho certeza que é para cá. Agora, aqui, eu não sei o sentido dessas forças. Eu normalmente colocaria o BX para cá, a favor do eixo X. Mas ele colocou para cá. Então, se ele colocou para cá, é esta força que está a favor do eixo X menos que está contra. Então vai ficar 600 cosseno de 45 menos BX é igual a zero. Daqui eu tiro que BX é igual a 424 newtons. Deu positivo? Deu. Então ele acertou o sentido. Legal. Vou escolher um ponto para calcular o torque. Qual ponto? Qualquer um. Mas seja esperto. Pegue um ponto que tenha mais forças nele. Por quê? Porque o torque das forças que estão agindo no ponto dá zero. Então, eu vou escolher o ponto B, porque no ponto B eu tenho 3 forças agindo. Então, o somatório dos momentos em relação a B tem que dar zero. Então, BY não gera torque em relação a B, BX não gera torque em relação a B e 200 newtons não geram torque aqui em relação a B. Então, só vai essas 4 forças aqui que vão gerar torque. Então, vamos lá. Esta força aqui, ó, ela tende a girar para cá sentido horário. Força vezes distância é 100 vezes 2 positivo. Esta força aqui, ó. Esta força aqui tende a gerar um torque para lá positivo. Força vezes essa distância. Então, é 600 seno de 45 vezes esta distância. Esta distância aqui, ó. Que vale 5 metros, 3 mais 2. Então, 600 seno de 45, 5 metros. Esta força aqui é esta força vezes essa distância aqui, ó. Essa pequena distância em relação ao eixo. E essa distância ele deu vale 0,2. Então, é 600 seno de 45, 0,2. Esse torque aqui, ele tende a girá-lo no sentido horário, então é negativo. Tá aí. E esta força? Força vezes esta distância aqui, ó, que dá 2 mais 3, 5 mais 2, 7. E ela gira no sentido horário, então é negativa. Então é menos o AY vezes 7 metros. Fazendo essa conta, AY dá 319 newtons. Então, achamos o valor de AY. Deu positivo? Deu. Então, o sentido do AY colocado no diagrama de corpo livre está correto. Agora eu vou fazer somatório das forças em Y igual a zero. Veja, somatório em X igual a zero, somatório em Y igual a zero, somatório dos torques em relação a um ponto igual a zero. Então, as 3 condições de equilíbrio começam a ser satisfeitas aqui. Então,
nós temos somatório das forças em Y dando 0. Quem são as forças em Y? A Y positivo, que vale 319, menos 600 seno de 45, menos 100, menos, porque está para baixo, 200, mais BY igual a 0. Fazendo essa conta, BY dão 405 newtons. 405 newtons. Tá aí. Calculamos as reações AY, BX e BY, usando as condições de equilíbrio em duas dimensões. Olha esse sistema. A corda mostrada na figura, essa aqui, suporta uma força de 100 libras e circula uma polia sem atrito. Não tem atrito aqui. Determine a tração da corda no ponto C aqui, ó, onde ela está presa, e as componentes horizontal e vertical da reação no pino A. Ele quer a reação da corda em C e a reação aqui horizontal e vertical no pino A. Bom, isso aqui é um pino onde a polia gira em volta. Então a polia é livre para girar, não impede nenhum movimento, nenhum grau de liberdade rotacional, mas ela impede dessa polia se movimentar em X e em Y. O raio aqui tem meio pé. Então tá aqui, olha. Como ele pediu força em dois corpos diferentes, ele pediu a força na corda e na polia, eu vou ter dois diagramas de corpo livre. Um para a corda e outro para a polia. Na corda, aqui é uma força tensora de 100 libras, que vai agir lá no pino C. Tá? Esta força, ela vai agir lá no pino C. Este ângulo aqui é 30 graus. Claro que o parte de contato com a polia tem uma distribuição de forças agindo aqui, ó, uma carga distribuída ali. E a polia isolada tem uma distribuição de forças agindo aqui. No pino, como ele não permite movimento nem de translação em X nem em Y, então vai surgir duas forças, uma X e uma Y. Colocando tudo junto, fazendo um corpo só, o que eu tenho é isso. 100 libras, tensor aqui. Ah, professor, poderia pôr a tensora para cá? Pode, sem problema algum. A X, a Y. Por que eu pus tudo junto? Para não ter que calcular aquela distribuição de forças aqui. Escolha um ponto. Faça a somatória dos torques em relação àquele ponto dá 0. Faça a somatória das forças em X dá 0 e das forças em Y dá 0. Somatório dos torques em relação ao ponto A. Tem que ser igual a 0. Então, 100 vezes essa distância aqui, ó. 100 vezes meio. Isso aqui tende a girar em volta do ponto A no sentido anti-horário, então é positivo. Então é 100 libras vezes meio pé. O AY, o AX passam pelo polo, não realizam torque. E a força de tração? Essa força de tração, ó, eu posso decompor aqui e posso decompô-la aqui. Veja. Esta força de tração, ela é transmitida pelo cabo. Tá? Ela é transmitida pelo cabo. A gente já por experiência sabe o valor dela. Ó, se eu decompus em duas, esta aqui não realiza torque, mas essa componente realiza. Tá? Esta componente aqui realiza. Mas eu preciso decompor? Não, eu não preciso decompor. Se a gente olhar com atenção, não há necessidade de decompor a força tensora. Ó, por quê? Ela já está aqui, ó. Então essa tem uma vantagem, ó. Ela já está aqui, ó. E o raio,
Como o raio é o mesmo em todos os pontos, a distância é essa aqui, ó. E essa distância é perpendicular a um ponto tangente à curva. Então, não preciso decompor a tensora. Então, basta fazer a tensora vezes essa distância que é o raio. O raio é meio pé, então tensora vezes meio pé. E ela tende a girar o corpo para cá. Sentido positivo, sentido horário, negativo para o torque. Então, ficou 100 vezes meio menos T vezes meio. É igual a zero. Fazendo essa conta, a tensora deu 100 libras. Que a gente já sabia a resposta. Por quê? Num sistema que não tem atrito, mesmo passando pela polia, o que o cabo faz? Ele só transmite a força de um ponto para o outro. Se aqui são 100 libras, aqui são 100 libras. Tá aí. É só isso que ele faz. Então, isto já era previsível. Agora, faça a somatória das forças em X dando zero. Quem são as forças em X? As forças em X são essas aqui, ó. O AX e a componente em X da tensora. Então, o AX está contrário ao eixo X, ele é negativo, então é menos AX. Esta aqui tem esse tamanho, que ele é componente em seno da tensora. Então, a tensora vale 100. Então, vale 100 seno de 30. Tem que ser igual a zero. 100 seno de 30, passo a x para o outro lado. A x igual a 100 seno de 30. Seno de 30 é meio, 100 vezes meio, 50 libras. Então, o AX vale 50 libras. Agora eu faço o somatório das forças em Y dando zero. Somatório das forças em Y, quem são? Eu tenho 100 libras para cá, eu tenho o AY para cima e eu tenho a componente da tensora aqui para baixo, ó, que é a componente em cosseno, é 100 cosseno. Então vai ser AY menos 100 libras menos 100 cosseno de 30 é igual a zero. Fazendo essa conta, a Y dá 187 libras. Daí, achamos as componentes horizontal e vertical da reação no pino e o valor da força tensora na corda. Olha este problema aqui. O elemento de ligação mostrado na figura é articulado em A. Ou seja, ele é articulado, é uma articulação aqui. Então, isso ele pode girar aqui em volta, mas não pode transladar. E está em equilíbrio quando a extremidade B entra em contato com o apoio liso. Aqui é um apoio liso. Quando essa extremidade aqui toca aqui no pino B, isso entra em equilíbrio. Calcular as componentes horizontal e vertical da reação no pino A. Ele quer a reação aqui neste pino. Isto aqui tem uma inclinação de 30 graus, com 0,75 metros. Este braço tem 1,50 metros. Tem uma carga distribuída que vai de 0 até 80 newtons por metro, uma distribuição linear. E aqui tem um torque de 90 newtons metros agindo. Então vamos lá. Ó. Fazendo o diagrama de corpo livre, o pino sempre gera uma reação normal, liso, pino liso, se tiver atrito não. Então tá aqui, que é esta aqui, ó, chamado de normal em B. Forma 30 graus com a vertical aqui, ó. 30 graus por aquele princípio que eu já mostrei anteriormente. Olha aqui, eu tenho eu tenho esta linha. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho esta linha e esta linha aqui. Ó. Forma um ângulo de 30 graus. Agora, aqui eu tenho a força normal que age aqui, ó.
ao longo dessa linha. Repara que a força normal forma 90 graus com essa linha. E a vertical do lugar forma 90 graus com essa linha. Então, este ângulo é igual a este ângulo aqui, que é o que está aqui, ó. Que é o que está marcado aqui, 30 graus. Eu tenho, no pino A, como ele não permite translação nem em x em y, então eu vou ter uma força em y e uma força em x. Coloquei assim. Poderia colocar em qualquer outro sentido, de cima para baixo, não importa. Estou chamando de AX e AY. Aqui é 30 graus também. A força distribuída. Eu tiro a resultante. Quem é a resultante de um sistema distribuído? É a área daquela figura, em termos de força. Ora, se isso aqui é um triângulo, então como que fica a área daquilo ali? A área é base vezes altura sobre 2. A base isto aqui vale 80 newtons. Vezes isto aqui vale 1,5 metro. Então vai ser 80 vezes 1,5 metro dividido por 2. Então aqui 80, aqui 1,5 metro. 80 vezes 1,5 metro sobre 2 vai dar a força resultante desse sistema agindo no centroide. O centroide é o encontro das 3 medianas. Então já sabemos disso. Onde que está o centroide aqui? Traça mediana aqui, mediana aqui. Mediana é aqui que vai agir a força resultante. E ela vale, fazendo 80 vezes 1,5 dividido por 2, dão 60. Então a força resultante vale 60 newtons. 60 newtons. Então, no lugar dessa distribuição, coloca a força resultante. E eu tenho que saber a distância. O centroide não está na relação 1/3, 2/3. Como esse é o lado maior, é 2/3. Então, vai ser 2/3 de 1,5. Aqui vai ser 2/3 de 1,5. Que dá 1. Então, se eu calcular 2/3 de 1,5 aqui, ó, isso dá 1 metro. Então, o centroide, ó, está a 1 metro do ponto A. Tive que fazer isso porque ali eu tinha uma distribuição. Senão não tenho como resolver. Achei a força resultante aqui e a distância da força resultante ao ponto A. E aqui eu tenho um torque. Esse torque já foi dado. Pronto, diagrama de corpo livre montado. Agora começo a equacionar. Pego os torques, somatório dos momentos em relação a um ponto tem que ser igual a 0. Escolho o ponto que tenha forças. Aqui, ó, vou escolher o ponto A porque eu anulo as forças a y e a x. Elas não geram torque. Então, quem serão os torques? Eu já tenho um torque extra, não posso esquecer dele. Então é este torque, que ele é negativo, porque é sentido horário. Está aqui. Esta força, qual é o torque que ela gera? Ela tende a rotacionar em torno do ponto A para cá. É negativa também, ó. Que vai valer 60 vezes 1 metro. Está aqui. Aqui não gera torque, porque passa pelo polo. Aqui é esta força vezes essa distância. E o sentido dela, ó, sentido anti-horário positivo. Então é NB vezes 0,75. Isso tem que ser igual a 0. Fazendo a conta, a normal em B aqui, que é do pino, dão 200 newtons. Então, achei a normal em B. Engraçado que o problema
Acho que ele não pediu isso. Ou ele não pediu ou eu não digitei, tá? Mas calculamos a normal em B. Aqui do jeito que está escrito, só pediu as componentes horizontal e vertical do pino A. Faça a somatória das forças em X, dando 0. Quem são as forças em X? É o AX. Esta força aqui, qual é a componente em X dela? A componente em X dela vai ser essa aqui, ó. E eu sei que está para lá porque é só projetar. Então, essa força NB vale 200. Então, aqui ela vai valer quanto? Repare que esse tamanho é o mesmo tamanho desse. Então, é o cateto oposto componente em cosseno. Então, vai valer 200, que é NB, seno de 30 graus. Menos 200, seno de 30 graus. Não tenho mais nenhuma força em X. Isso tem que ser igual a 0. Então, AX vale 100 newtons. Fazendo a conta, AX vale 100 newtons. Agora faço o somatório das forças em Y dando 0. Então, AY menos a componente em Y dessa força, que vai ser 200 cosseno de 30, menos esta força, que está em Y, 60, é igual a 0. Fazendo a conta, a Y dão 233 newtons. Calculamos, então, as reações que o problema pediu. Aqui, mesmo que ele não tenha pedido o NB, eu jamais chegaria no resultado se eu não conhecesse o valor de NB. Ó. Então, de qualquer maneira, eu ia ter que calcular NB. Isso aqui, determinar a reação dos suportes sobre o elemento que se mostra na figura. O colar em A, este colar aqui, ó, quer dizer, está fixo. Colar geralmente ele pode movimentar, mas aqui ele está fixo ao elemento e ele pode deslizar verticalmente. É isso mesmo? Ou eu não sei se eu digitei errado, ou deslizar ao longo do tubo. Ah, desculpa, não é aqui. Aqui é um pino. O colar é esse, tá certo? Ah, aqui, o colar tá aqui, ó, fixo em A. Eu estava olhando aqui pelo desenho achando que era o colar. Não, o colar tá aqui. Ele pode deslizar verticalmente sim, ó, para cima e para baixo. Mas ele não permite translação no eixo X. Então ele interrompe aqui. E neste ponto, esse ponto gera um torque de 500 Nm. Tá aí. Aqui está inclinado em 45. Então, vamos... Ele pede, então, a reação do suporte. Então, ele quer a reação aqui e a reação aqui. Então, vamos lá. Fazendo o diagrama de corpo livre. Aqui é um rolete, ó. Rolete gera uma única força normal para cima. Então, tá aqui. Aqui eu tenho o eixo X. Tá vendo? Eu tenho o eixo X aqui. Ele pode movimentar em Y, então não tem nenhuma força segurando em Y. Mas em X tem que ter uma força. Esse corpo, ele pode rotacionar, ó, livremente em volta do eixo Y. Mas em torno do ponto A, aqui ao longo do eixo X, não permite rotação. Então eu tenho um torque agindo aqui, ó. Estou chamando X a horizontal e Y a vertical. Ele não fala no peso dessas estruturas, então o peso é desprezível. Então tá aí, vamos calcular. Somatório das forças em X tem que dar 0. Eu só tenho o AX no eixo X. As outras duas forças estão em Y. Ó. Bom, se somatório das forças em X igual a 0, eu só tenho uma, então ela é 0. Então AX é igual a 0. Já de cara, calculamos AX. Ou seja, não age força ali.
Somatório das forças em Y é igual a 0. NB para cima, menos 900 para baixo. NB menos 900 igual a 0. NB igual a 900. Calculamos. Então, está bem tranquilo este. E somatório dos momentos tem que ser igual a 0. Escolhi o ponto A. Quem são os momentos que agem no ponto A? Ele já tem um momento ali do A. Então tem que considerar. Menos. Quanto que vale esse momento em A? Eu não sei. Preciso calcular. Então é ele que entra aqui. Menos. Esse aqui, ó, 900 vezes 1,5. Por que menos? Porque ele tende a girar aqui no sentido horário em torno de A. Depois, menos 500 Nm. Quem são os 500 Nm? É este momento que já existe aqui, ó. Menos porque ele está girando para cá. Ó. Depois, mais o NB. É NB vezes a distância. Quem é a distância de NB ao eixo? A distância perpendicular. É essa distância aqui, ó. A força NB está agindo aqui. É essa distância em vermelho. Quanto que vale essa distância em vermelho? Ela vale 1,5, mais 1,5 que dão 3, mais este pedaço. Quanto que vale esse pedaço? Se aqui vale 1 metro, ó, se aqui vale 1, este pedaço vale 1 cosseno de 45. Então, é 900 vezes 3 mais 1,5 cosseno de 45. Isso tudo tem que dar 0. Fazendo essa conta, eu descubro o valor de MA. O momento em A está dando menos 1.486 Nm. Então, esse momento dando negativo significa que o sentido que eu adotei para ele no meu diagrama de corpo livre está errado. É no sentido contrário que ele age. Tá aí. Bom, a gente vai começar a falar agora de elemento de 3 forças, tá? Para entrar em equilíbrio de corpo rígido em 3 dimensões. Mas esse assunto é longo, eu não gostaria de quebrá-lo ao meio. Então, por isso, eu paro essa aula aqui. Gostaria de agradecer a atenção, a paciência de todos e até o nosso próximo encontro. Abraços!